Existe uma pessoa na sua vida que você simplesmente não suporta. Talvez seja alguém do trabalho, alguém da família, um desconhecido na internet que você nunca conheceu pessoalmente, mas cujo nome já é suficiente para tensionar o seu maxilar. Você sabe exatamente do que eu estou falando e provavelmente já justificou esse sentimento para si mesmo centenas de vezes, porque essa pessoa é arrogante, falsa, irresponsável, porque ela faz o que faz e diz o que diz e você simplesmente não consegue aceitar. Mas e se eu te dissesse que essa pessoa, essa irritação tão específica, tão visceral, está te revelando algo que você não quer ver? Carl Jung passou décadas observando o que as pessoas odeiam nos outros e chegou a uma conclusão que não é confortável, nem simples, nem fácil de ouvir. O que nos irrita com intensidade desproporcional nos outros é quase sempre algo que existe dentro de nós, algo que não reconhecemos, que escondemos, que negamos com tanta energia que precisamos colocá-lo para fora, em alguém, em algum lugar, longe de nós mesmos. Jung chamou esse movimento de projeção. E o momento em que essa projeção retorna, quando você começa a ver que o que está do outro lado do espelho é de alguma forma você, ele chamou de um dos processos mais difíceis da vida psíquica. Este episódio é sobre isso. Somos ensinados desde cedo a olhar para fora. A raiva tem um endereço, a culpa tem um réu, o problema tem um nome, e esse nome não é o nosso. É uma arquitetura psíquica tão eficiente que quase nunca notamos funcionando. Mas pense por um momento. Já aconteceu de algo irritar você em alguém com uma intensidade que, quando você para e reflete, parece maior do que a situação merecia? Uma frase que ficou na cabeça por dias, um comportamento que você não conseguia parar de pensar, uma raiva que não passava com o tempo. Essa desproporção é um sinal. A projeção não é um erro de percepção, é uma função. O psiquismo usa o outro como uma tela e projeta nele aquilo que não consegue conter ou reconhecer em si mesmo. Pode ser um traço que você suprimiu na infância porque era perigoso expressá-lo. Pode ser um desejo que você aprendeu que era errado. Pode ser uma fraqueza que você passou a vida disfarçando. O que você não pode ver em si mesmo, você passa a ver, com clareza perturbadora, nos outros. E aí você não está apenas observando o outro, você está perseguindo uma parte de você mesmo. Você criou um inimigo para não precisar se tornar um espelho. Existe um teste simples e brutalmente eficaz. Quando duas pessoas cometem exatamente o mesmo comportamento e uma delas te irrita profundamente, enquanto a outra você simplesmente ignora, a diferença não está no comportamento, está em você. A intensidade da sua reação é proporcional ao tamanho da sua projeção, não à gravidade do que foi feito. Isso é difícil de aceitar, porque significa que a narrativa que você construiu, de que você simplesmente não consegue tolerar certas coisas por razões perfeitamente racionais, pode ser, em boa medida, uma ficção protetora. E essa ficção tem um preço. Enquanto você está ocupado gerenciando a indignação com o outro, você não está se perguntando o que aquela reação diz sobre você. Você está drenando energia psíquica em algo externo, sem nenhum retorno interno. E o que foi projetado permanece no inconsciente, intocado, crescendo, esperando a próxima vez em que vai encontrar uma tela. Esse ciclo não tem fim até que a projeção retorne ao lugar de onde veio. Para entender o retorno da projeção, é preciso entender o que Jung chamou de sombra. A sombra não é o lado mal de uma pessoa, é o repositório de tudo aquilo que foi excluído da identidade consciente ao longo do desenvolvimento. Qualidades, desejos, impulsos, alguns destrutivos, outros simplesmente inconvenientes, outros até positivos, que foram reprimidos porque não cabiam na imagem que construímos de nós mesmos. Quanto mais rígida e controlada for a persona, a máscara social que apresentamos ao mundo, mais densa e carregada tende a ser a sombra. É uma lei de conservação psíquica. O que é excluído de um lado não desaparece, só muda de endereço.
Jung descreveu a projeção como um processo automático e inconsciente. Não é uma escolha, não é uma fraqueza moral, é a forma como o psiquismo lida com conteúdos que não consegue integrar diretamente. O conteúdo da sombra é expelido, percebido como se viesse de fora, como se fosse uma propriedade do outro, não de si mesmo. E porque parece externo, parece também objetivo, real, justificado. Essa é a perfeição perturbadora do mecanismo. Ele se disfarça de percepção. Você está convicto de que está simplesmente vendo o outro como ele realmente é. A psicanalista Marie-Louise von Franz, uma das discípulas mais rigorosas de Jung, dedicou parte significativa de sua obra ao estudo da projeção. Ela observou que o retorno da projeção é sempre perturbador e nunca é voluntário. Não é algo que se decide fazer, é algo que acontece, geralmente com violência psíquica. O retorno ocorre quando a tela, o outro, deixa de sustentar a projeção. Quando ele age de forma incompatível com a imagem que você construiu, quando a realidade força uma rachadura na ficção. Nesse momento, o conteúdo projetado fica sem lugar para pousar, e você se vê diante do que sempre foi seu. O poeta Robert Bly usou uma imagem que se torna impossível de esquecer depois de ouvida. Ele disse que cada um de nós nasce com um saco de luz, a totalidade do que somos, e que ao longo da vida vamos enfiando nesse saco tudo aquilo que os adultos ao redor não aprovam: a raiva, a vaidade, a sexualidade, a preguiça, o desejo de atenção. Por volta dos 20 anos, disse Bly, carregamos um saco enorme e cheio, mas já não sabemos mais o que está dentro. E passamos o resto da vida projetando o conteúdo desse saco em outras pessoas, chamando o que é nosso de delas. Pense naquele colega, o que exatamente te irrita nele? A arrogância, a forma como ele fala sobre si mesmo, como ele parece sempre seguro, como ele ocupa espaço sem pedir licença. E agora, apenas como exercício, pergunte-se: existe em você algum desejo de ser assim? Algum impulso que você reprimiu porque soou pretensioso, inconveniente, perigoso? Alguma parte de você que queria ocupar mais espaço, mas aprendeu que isso não era aceitável? Não precisa responder agora, mas a pergunta tem peso. O retorno da projeção não é um momento de insight agradável, não é aquela cena dos filmes em que a personagem olha para o espelho e sorri, transformada. É mais próximo de uma náusea, de uma desorientação. Porque o que retorna não é apenas informação, é vergonha. É a percepção de que você gastou energia odiando algo que era, em alguma medida, seu. Que o inimigo que você construiu com tanto cuidado era, ao menos em parte, uma ficção. E isso não anula o comportamento do outro. O outro pode ter sido de fato arrogante, irresponsável, cruel, mas a intensidade da sua dor, essa parte é sua. Jung dizia que tornar a sombra consciente não é o mesmo que ser dominado por ela. É o oposto. Quando você reconhece o conteúdo projetado como seu, você recupera energia psíquica. Você para de perseguir versões externas de um problema interno. Você começa a ter uma relação diferente com a parte de você que foi negada. Não mais simples, mas mais honesta. E essa honestidade custa algo. A projeção não é apenas um fenômeno individual. Ela é também um mecanismo estruturante de como grupos, nações e comunidades constroem identidade. O inimigo externo, o grupo que concentra todos os traços que nós não temos, é a sombra coletiva. E nenhum ambiente na história humana foi tão eficiente em alimentar esse mecanismo quanto as redes sociais. Elas foram em parte construídas para isso, não por acidente, mas por design. A indignação gera engajamento, o inimigo gera cliques. A projeção coletiva é um produto. Existe uma economia inteira construída sobre a incapacidade humana de recolher projeções. Cada vez que você para assistir a um vídeo de alguém fazendo algo errado, cada vez que você compartilha uma postagem sobre o que eles fizeram, você está sendo um consumidor perfeito
de uma máquina que não tem o menor interesse no seu crescimento psíquico. Essa máquina não quer que você se pergunte o que a sua raiva diz sobre você. Ela quer que você continue olhando para fora. E o que se perde nesse processo não é pequeno, é a capacidade de autoobservação, é a possibilidade de encontrar na irritação uma informação sobre si mesmo em vez de uma confirmação sobre o outro. É o contato com partes da própria psique que poderiam, se integradas, tornar a vida mais inteira. Uma cultura inteira de projeção não é apenas psicologicamente cara, é politicamente conveniente para quem se beneficia de pessoas que nunca viram a si mesmas. Não existe versão confortável do que Jung propôs. A ideia de que o que te irrita no outro revela algo em você não é um convite para absolver os outros de suas responsabilidades. Não é uma forma de dizer que o abuso foi culpa sua. Não é uma filosofia de resignação. É algo mais incômodo do que isso. É a sugestão de que você nunca está apenas observando a realidade, que você está sempre, em alguma medida, construindo-a, que o olho que vê também deforma, que a raiva que você sente tem uma história que começa muito antes de qualquer coisa que o outro fez. O retorno da projeção não é um alívio, é um encontro. Um encontro com aquela parte de você que você passou anos empurrando para longe, que você chamou de defeito do outro, que você perseguiu em estranhos porque era insuportável demais encontrar em casa. E esse encontro não resolve nada imediatamente, não transforma a irritação em paz, não dissolve o conflito com o outro, mas ele muda a pergunta. E mudar a pergunta de o que há de errado com ele para o que há de meu nessa reação é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode se propor a fazer. Da próxima vez que alguém te irritar de forma desproporcional, você não precisa fazer nada com isso imediatamente. Mas talvez valha a pena guardar a pergunta: o que exatamente nessa pessoa me afeta tanto? Não como exercício espiritual, não como técnica, mas como uma forma de honestidade com você mesmo, que a maioria das pessoas nunca se permite. Jung não prometia leveza, prometia algo mais raro. Prometia que você poderia ao menos parar de se enganar,